vai crescer e tudo vai ficar diferente. Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Em primeiro lugar, mas como eu disse há pouco, eu quero agradecer aos irmãos pelas orações, pela nossa família, pela minha vida, nesses dias. Para quem não sabe, hoje faz 11 dias que de uma forma inesperada eu perdi a minha mãe. Ela faleceu com um infarto agudo do miocárdio. Durante esses dias nós tivemos aí família, tristes, abatidos, e ainda estamos por causa da partida de um ente querido. Confesso que tem hora que a voz fica extremamente embargada como está neste momento. Mas as orações de vocês, as centenas, literalmente centenas de manifestações, por mensagens, por e-mails, por recados, por torpedos, por telefonemas, por abraços, por visitas, nos tem fortalecido, e eu quero agradecer muito a vocês em nome de Jesus. Obrigado, e como é gostoso nesses momentos difíceis poder sentir o quanto a gente é amado, né? Então, muito obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês, rica, abundante e poderosamente. Agradeço não só em meu nome, como no nome dos meus irmãos lá de São Paulo, que se sentiram também acolhidos pela igreja. Muito obrigado. Como não podia ser diferente, durante esses dias, uma das coisas que eu tenho mais feito é refletido sobre a vida. Você deve ter lido o boletim. Quem estava hoje na chácara, na nossa devocional, nós falamos um pouco sobre a questão das prioridades da vida, e hoje eu quero falar um pouco sobre a morte, já que estamos aí pensando sobre isso, vivendo essa realidade, e agora de uma forma meio que nacional, o Brasil está, entre aspas, principalmente o meio artístico, de luto, por causa da morte, segundo a mídia, da rainha da televisão brasileira. E eu fiquei pensando nesse negócio de morte de pessoas importantes na sociedade e na cultura. Por exemplo, Elvis Presley. Tem muita gente que ainda diz que Elvis não... Vamos lá, Elvis não morreu. E esses dias eu estava assistindo na TV mais um aniversário da morte de Elvis Presley. E passou um cidadão aqui da cidade de Curitiba, que faz assim shows no Brasil inteiro como cover do Elvis, né? E você começa a ouvir as músicas, você começa a lembrar de alguns filmes, aqueles filmes que ele fazia na praia, aquelas músicas havaianas e tudo mais, cantando as suas músicas. Muita gente ainda tem dificuldade de lidar com a morte do Elvis Presley, porque ainda a mídia o mantém vivo. Ele ganha mais dinheiro vivo do que morto. Não sei se você sabe, aliás, morto do que vivo. Obrigado. Hoje, qualquer falha minha, vocês têm que me perdoar, porque o processador não está muito bom, tá certo? Outra pessoa que eu estava lembrando, principalmente esses dias, e aqui eu estou confessando uma situação assim que tem que ficar entre nós, aqui é segredo. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu presente de aniversário foi o disco duplo Thriller, do Michael Jackson. Esse foi o pedido de aniversário que eu fiz para os meus pais. Vocês devem perceber que eu pareço um pouco com ele, né? E eu me lembro que nessa idade eu fiz questão de aprender todas as coreografias daquele disco. Não vou mostrar agora para ninguém ficar, obviamente, constrangido, tá certo? Mas participei até de concurso dançando Thriller, Billie Jean e tudo mais. Gente, isso é segredo, hein? Por favor. E a minha mãe, inclusive, que levou o disco para mim, porque eu morava com meu pai, morava num bairro muito longe de São Paulo, de Santo Amaro, lá era quase 1h30 de ônibus, era para frente de Parelheiros, um lugar assim bem distante,
E foi uma alegria quando eu ganhei o disco Thriller, né? E eu assisti os programas e eu queria assistir, quanto mais o Michael fazer das suas performances, né? Eu me senti o verdadeiro Michael Jacker, tá ok? Não Jackson. E para muita gente, alguns anos atrás, também foi uma morte inesperada. Algumas pessoas a gente tem a ideia de que elas nunca vão morrer. E na minha cabeça, por exemplo, Michael Jackson era uma dessas personalidades que não iriam morrer, porque se consolidou tanto na mídia e tudo mais. Outra, por exemplo, é a que faleceu ontem. A gente que assistiu a Hebe durante muito tempo, né, que viu ela falando gracinha, né, às vezes articulando mais os lábios e outras vezes não mais por causa das inúmeras plásticas que ela fez, tem dificuldade ainda de acreditar que a Hebe Camargo morreu. Mas uma coisa certa, meu irmão e minha irmã, é que esta promissória nós todos temos que quitar. Você talvez não vai pagar algumas dívidas que você assumiu na sua vida, mas a dívida de você não viver para sempre, experimentar a morte, a não ser que Jesus venha, você vai ter que quitar. E a Bíblia fala um pouco sobre a vida, porque assim, eu dizia isso lá no velório da minha mãe, que a única certeza que o ser humano tem na vida, quando você nasce, você não tem certeza se você vai ter saúde. Os pais não têm certeza se os olhos da criança vão ser claros, porque toda criança nasce de olho claro, não é isso? Ninguém sabe se você vai ser gordo ou magro, não sabe se você vai ter muita ou pouca cultura, se você vai ser rico ou ser pobre, se você vai ser muito feliz ou vai ter uma vida infeliz. Ninguém sabe disso. Agora, uma certeza clara que qualquer pessoa, em qualquer cultura, em qualquer condição social tem, é de que um dia a vida acaba. Você envelhece, a vida acaba ou não, você vai morrer. E por mais que o ser humano saiba dessa verdade inexorável de que nós iremos morrer um dia, nós tentamos viver a vida como se nós não passaríamos ou passássemos por essa experiência da morte. Por isso, toda vez que ela vem na nossa vida, em alguém que está próximo de nós, é tão difícil. E a Bíblia já nos ensina, e eu fiquei pensando que a gente precisa ler mais a Bíblia. Alguém pode dizer amém para isso? Porque a Bíblia nos ensina sobre a vida, por exemplo. E quando a Bíblia fala sobre a vida, no Salmo 16, versículo 11, ela diz que a vida é um caminho, é uma vereda e é uma trilha. Ou seja, toda trilha tem seu começo, toda trilha tem o meio, mas uma trilha tem o seu fim. A vida é um caminho. A nossa vida é um caminho. O Salmo 39, versículo 5, vai dizer algo mais interessante ainda sobre a vida, porque no Salmo 35, versículo 5, 39, versículo 5, diz que a vida é um sopro, a vida é um nada, ela se esvai com muita facilidade. No Salmo 90, que é um salmo maravilhoso, belíssimo, ele diz que a vida é como um sono. Um sono, nós nem vemos passar. Ela brota como uma relva de manhã, mas à tarde ela se seca, ela murcha e ela acaba. Um filósofo helênico, contemporâneo de Jesus, não vou citar o nome porque eu não tenho muita certeza se é ele disse o seguinte, que a vida é como um rio. Você nunca poderá tocar a mesma água duas vezes, porque a água que passou nunca mais passará novamente. A vida é como um rio. A água que você toca agora não é a mesma água que você vai tocar daqui a um tempo. E uma das frases que mais me marcaram sobre a morte na minha geração, por exemplo, até agora, foi uma frase que eu acho que já devo ter citado aqui, do Papa João Paulo II. Quando ele estava à beira da morte, naquela situação difícil, entre melhorar e piorar, um dia, nas suas últimas palavras, ele falou com ar de preocupação ao mundo em vários idiomas, algo interessante que mexeu comigo. E eu lembro bem dessa frase, porque houve uma repercussão nacional e internacional. Ele diz, pois está chegando a hora de prestar contas ou de acertar as contas com Deus. Ele disse isso preocupado. E aí, a pergunta que a mídia quis fazer com as pessoas foi,
Se o Papa, que é considerado para muitos um homem santo, está preocupado com a hora da sua morte, quanto mais nós, réis mortais. E foi perguntando para pessoas e cada uma foi dizendo aquilo que ela poderia pensar sobre uma frase como essa. O fato é que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Você não tem a síndrome de Mun-Ra. Quem lembra do Mun-Ra aqui? Do Thundercats. Ô, gente, só eu assisti Thundercats aqui? Obrigado. Thundercats! Oh! Obrigado. Assim eu vou descontraindo, tá certo? Mas o Mun-Ra, na hora que ele estava lá, naquele momento dele de transformação, ele dizia, Mun-Ra, o ser eterno. Nietzsche, por exemplo, também achou que Deus havia morrido, e no entanto quem morreu foi ele, não ressuscitou não, está mortinho da Silva. Nós todos vamos morrer, e disso nós não vamos poder escapar, porque essa é a realidade mais verdadeira, mais consistente acerca da minha experiência de vida e a experiência sua de vida. Eclesiastes, no capítulo 3, quando fala do tempo, diz, lá no versículo 15, o que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus um dia pedirá conta de tudo o que passou. E lá no versículo 17 do capítulo 3 de Eclesiastes, diz que Deus julgará o ímpio, e há um tempo para isso, e esse tempo vai chegar. Salmo 62, versículo 12, diz que o Senhor retribuirá no dia do juízo a cada um segundo aquilo que ele semeou, segundo as suas obras. Não só nós iremos morrer, mas nós também iremos prestar contas diante de Deus de tudo que fizermos em vida. Então, querido, eu quero hoje de uma forma bem breve compartilhar com você sobre uma pessoa que teve uma experiência como essa, de repensar a vida antes da morte, e talvez ela nos convide nessa noite para a gente refletir sobre a morte, para aprender a lidar com a vida. É isso que a gente precisa entender com a morte, que a morte nos ensina a viver. Somente quem conhece o significado da morte pode também entender o significado da vida. Abra sua Bíblia no profeta Isaías, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1 do capítulo 38. Isaías 38, de 1 a 3. Olha o que diz a palavra de Deus nesse texto. Isaías 38, de 1 a 3 diz assim: Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Numa outra tradução que eu gosto bastante, que é a tradução da nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Ou seja, meu filho já era, acabou. Apronte-se para morrer. Então Ezequias, versículo 2, virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse, e chorou amargamente. Até aqui. Segundo a Bíblia, Ezequias foi um dos reis mais íntegros e corretos na história de Israel. A Bíblia diz, ao falar sobre Ezequias, lá no segundo livro de Reis, capítulo de número 18, que não houve um rei como Ezequias em Israel. Ezequias foi um homem íntegro. Ezequias era um rei, e eu imagino que uma das coisas que um rei deve ter são preocupações, e muitas preocupações. Ezequias tinha muitas tarefas. Ele começou a reinar muito cedo. Olha o relato de 2 Reis 18, versículo 1. Ora, sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos
quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e nem antes entre os que foram antes dele. Porque ele se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, o Senhor era com ele, para onde quer que saísse, prosperava. Ezequias foi um homem fiel a Deus. E por causa da sua fidelidade, ele enfrentou muitas dificuldades, porque ser fiel a Deus significa enfrentar grandes adversários. Primeiro, a mim mesmo, segundo, o pecado, e em terceiro, a Satanás. Porque o meu orgulho, o pecado que tenazmente me rodeia, e Satanás, que é o adversário da minha alma, não quer de forma alguma que eu permaneça fiel. E por causa disso, um rei se levantou contra Ezequias. Você deve conhecer a história, Senaqueribe, mais ou menos no ano de 701 a.C., e Senaqueribe veementemente lutou e pelejou contra Ezequias, rei de Judá. Por causa da sua fidelidade a Deus, ele derrubou os postes ídolos, ele acabou com a idolatria no reino, e ele tentou estabelecer um princípio de temor a Deus. Ezequias foi um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus, fiel a Deus, reto aos olhos de Deus, alguém que guardou os mandamentos do Senhor, como diz o versículo 6 do capítulo 18 de 2 Reis, e alguém que tudo o que fazia prosperava. Mas quando lhe é chegada a notícia de que ele iria morrer, ele se angustia, ele chora, ele ora e ele pede para Deus, para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Primeira lição que eu aprendo com Ezequias a respeito da morte é que nós precisamos, queridos, sempre estarmos prontos para as coisas inesperadas da vida. A morte de Ezequias não era inesperada para Deus, e nem deveria ser para ele. Mas com a notícia que veio, para ele se tornou algo que ele não esperava. Diante de tantas preocupações que ele estava tendo, diante de tantas dificuldades que ele enfrentava, uma das coisas talvez que ele não queria lidar naquele momento era com a morte. Porque depois de tanta luta pela fidelidade a Deus, o reino estava vivendo um tempo de paz. Depois de tanta luta em fidelidade a Deus, o seu reinado estava prosperando. Depois de tanta luta e fidelidade a Deus, as pessoas estavam começando a reconhecer que ele era um rei, depois de tantos reis que passaram, íntegro e diferente na história dos reis de Israel. Ele estava vivendo um tempo muito bom. Se você olhar o versículo 10 de Isaías 38, pode olhar comigo. Olha o que ele diz para Deus. Olha como a notícia mexe com ele. Olha o que ele vai dizer para Deus em Isaías 38, 10. Ele diz assim: em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar nas portas da sepultura e ser privado do resto dos meus anos. Ou seja, Ezequias não esperava, pelo menos naquele momento da sua vida, morrer. A notícia que o profeta Isaías trouxe a ele não era uma notícia esperada. Foi uma notícia chocante, mas era uma notícia vinda do trono de Deus. Queridos, como lidar na nossa vida quando Deus traz uma palavra, ou quando Deus nos permite viver uma experiência que nós não estamos preocupados e nem esperando? Por exemplo, na segunda-feira que antecedeu a morte da minha mãe, eu estava planejando visitá-la com o Mateus, só eu e ele. Falamos disso na segunda noite. Filho, amanhã nós vamos ligar para a vovó, porque nós vamos visitá-la agora no mês de outubro. Você vai com o papai? Vou, papai. Pedi autorização para a Amabile, ela deixou, nós dois irmos. E aí, na terça-feira, eu recebo a notícia inesperada. Ricardo, sua mãe passou mal, e ela faleceu. Como lidar com um telefonema como esse? Como lidar com uma situação que você não espera? A notícia,
Hoje eu li o e-mail de uma das nossas colaboradoras do Instituto Haggai, que descobriu esse ano que está com um câncer terrível. E para muitos a vida iria acabar, mas ela não esperava. Está lutando, mas com muita dificuldade. Já teve que retirar uma mama, teve que tirar uma parte aqui debaixo das axilas e está paralisada de um dos braços. Como é difícil lidar com uma notícia como essa. Porque hoje em dia nós temos tantas preocupações, queridos, tanta coisa passa pela nossa cabeça, os nossos compromissos de trabalho, os nossos compromissos relacionados ao nosso bem-estar, os nossos negócios, a nossa profissão, os nossos estudos, a nossa família, a nossa segurança, a nossa saúde. A gente tem tanta coisa passando pela nossa cabeça e muitas vezes a gente deixa de se preparar para algo que pode vir, que é garantido. Uma notícia ou uma experiência como essa. Hoje nós estamos sendo enganados muitas vezes e ludibriados por essa bênção que as pessoas estão querendo vender por aí, por essa síndrome de prosperidade que os crentes evangélicos estão lutando. Tem muita gente achando que seguir a Cristo hoje é viver na ilha da fantasia, é viver no mundo da lua, que não vai passar por problema. Ontem eu liguei o rádio, numa rádio aqui de Maringá, e estava cantando uma música assim: aonde eu for a tua bênção me seguirá, aonde eu colocar a palma das minhas mãos, prosperará. Eu falei, bênção, olha a coisa. Se eu não for na minha saída, tu não sei o que, e tal, e prosperarei, e por todo lado que eu vou, se eu vou para cima, se eu vou para o lado, eu vou ser abençoado, em tudo que eu faço e vou prosperar. Ou seja, alguém que ouve uma música como essa, muitas vezes pode entender, por desconhecer a palavra, de que não vai ter problema na vida. É só vitória. Não, meus irmãos, as bênçãos de Deus na vida do cristão, elas começam pela cruz. Deus nos consola no sofrimento da cruz. O triunfo que nós temos sobre a dor, sobre a morte e sobre o pecado, não passa por outro caminho, a não ser pelo caminho da cruz. Só que hoje se vende um pseudo-evangelho. E a gente se preocupa com tanta coisa, que quando um crente passa por uma crise na família, por uma crise de saúde, por uma queda, quem sabe, nos seus negócios, quebra financeiramente, ele se desestabiliza. Porque ele acha que se relacionar com Deus está ligado a prosperar dessa forma, e não prosperar na dor. E não ter as suas lágrimas enxugadas pelo próprio Cristo enquanto ele chora. E não ter um abraço de Deus na hora que ele se sente carente. Meus irmãos, nós precisamos entender que a morte vai chegar um dia. Que uma notícia ruim um dia vai chegar. Que um inverno vai chegar na nossa vida. A nossa vida não vai ser só primavera, a nossa vida não vai ser verão. E embora uma música romântica é cantada há muito tempo, eu gosto muito dessa música, e muitas vezes eu canto ela para Deus. E você pode se chocar com o que eu vou dizer, mas eu estou dizendo que é uma experiência minha, você pode segurar aí do jeito que você quiser. Que diz, quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Eu quero estar, Senhor. Pode o outono faltar, mas eu quero estar junto a ti. Porque se eu estiver aos pés da cruz, se eu estiver junto do Senhor, na primavera vai ser só flores, no verão vai ser calor intenso, mas no inverno Ele vai me aquecer com o seu Espírito. No inverno Ele vai me cobrir nas sombras das asas do seu Espírito, e eu vou voar com Ele como águia, eu vou subir, eu vou correr e não vou me cansar, aleluia. A morte é uma certeza. Paulo diz lá em Romanos que você não está entregue à morte todo dia, uma vez por dia. Paulo diz que nós estamos entregue à morte o dia todo. Romanos 8,36, ou seja, a qualquer momento. E aí domingo passado eu assisti o culto aqui pela internet, fui muito abençoado com o louvor, chorei muito. Claudinho escolheu as músicas, só de falar eu já embargo aqui, que eu mais gosto. Wesley trouxe uma palavra linda, maravilhosa, e aí acabou o culto, eu liguei no Fantástico e vi lá um baterista de uma banda. Quem assistiu essa cena aqui? Do Santa Esmeralda, uma banda antiga aí, tocando a bateria dele normalmente, de repente, eu disse, Senhor, isso é a minha vida.
O que me garante que amanhã eu vou estar bem? O que me garante que amanhã eu não vou receber uma notícia tão dura como eu recebi essa semana? Porque ninguém pode me livrar do corpo dessa morte. Paulo disse isso também em Romanos. Essa é a certeza, mas a gente evita. A gente evita. Conta a história de um marido que foi orar pela esposa que estava muito doente. Muito doente. Já contei para algumas pessoas essa história. Estava lá na cama, o médico já tinha mandado ela para casa, e aí ele começou a orar com ela. Ela não tinha força nem para falar. E aí o marido disse: Senhor, estou aqui com a minha esposa, nesse leito de enfermidade, a tua serva, cuida dela, Senhor. E ela, sem forças para falar, dizia: Senhor, abençoa a tua serva que está sofrendo nesta cama, cuida dela, Senhor. Senhor, o Senhor pode fazer um milagre na vida dela, o Senhor pode curá-la. Ela, Mas, Senhor, ela conhece a tua palavra, ela é temente a ti, eu também, Senhor, e agora eu entrego a minha esposa nas tuas mãos. Se o Senhor quiser levar, pode levar, Senhor. Ela, Por mais que a gente saiba dessa verdade, nós fazemos para Deus? O outro, o próximo, eu não. Gente, nós precisamos estar prontos para o inesperado. E Deus é o dono da nossa vida. No dia que você nasceu, você foi carimbado. Eu ouvi isso lá do pastor Jeremias Pereira no congresso do Haggai. Ele diz: no dia que você nasceu, o Senhor pegou um carimbo, segundo o Salmo 139, e colocou em você e diz assim: válido até. O problema é que você não sabe aonde que está esse carimbo. Por isso, meu irmão, não tenha na sua vida nenhuma pendência. Não tenha nada por resolver. Não tenha nenhuma palavra a ser dita. Tenha a sua vida em ordem. Isaías disse: coloca a tua vida em ordem, meu amigo, que você vai morrer. Uma das coisas que mais me chocou lá no enterro da minha mãe foi a minha irmã, que ainda não é temente a Deus. E depois ela quis falar, e falava, e chorava, e falava. Eu disse para ela: para, ela não está mais aqui. Para. Não adianta você falar mais nada. Ela já está nos braços do Pai. Se você tinha que ter dito alguma coisa para ela, você disse enquanto ela estava viva. Porque agora não adianta mais. Meus irmãos, se você tem algum pedido de perdão para fazer, faça agora, põe em ordem. Se você tem algo para ajustar na tua vida, coloca agora em ordem, meu irmão. Se você tem algo que está desajustado, ajuste hoje. Porque nós não temos a garantia do amanhã. E nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Põe a tua casa em ordem. Tive o privilégio de dizer sobre a minha mãe: cozinheira das boas, paraibana arretada. Eu disse: a dona Terezinha não fechou os olhos, mesmo de uma forma inesperada, com algo a dizer para nenhum de vocês que estão aqui. Estava todo mundo da família. Tudo o que ela tinha que dizer, ela disse. Minha mãe não deixou nenhuma frase da vida com vírgula, todas bem pontuadas. Às vezes, ela salgou mais a sua colher nas palavras. O tempero, às vezes, foi um pouco mais arretado, mas ela resolveu todas as pendências. Ela pôde descansar, combateu o bom combate, guardou a carreira, completou a carreira, guardou a fé, e agora ela está desfrutando. Foi esse o texto que eu preguei na mensagem da minha mãe. Meu irmão, será que nós poderíamos dizer isso hoje? Se Deus me levar, a minha vida está resolvida em algumas áreas? Nós não sabemos. Eu não estou querendo fazer nenhum terrorismo, tá certo? Eu só estou querendo te ajudar a entender o que é a vida. Quando você pensa na morte, você pensa melhor na sua vida. Você pensa melhor como você deve lidar com a vida, como você deve lidar com as pessoas, como você deve lidar com as circunstâncias da sua vida. Segunda e última lição que eu quero deixar para vocês é que a gente precisa estar pronto para as oportunidades. Porque da mesma forma que Deus nos deu a ideia clara de que nós vamos morrer, Deus também tem nos dado uma vida de oportunidades. O dia de hoje, por exemplo, o de ontem
é o passado, não é isso? O de amanhã é o quê? Futuro. E o de hoje? É bom ganhar presente ou não? Quem gosta de ganhar presente? Eu estou com a camisa nova que eu ganhei de presente aqui, ó. Tá bonita, é gostoso usar. Presente é bom. E todo dia você ganha um presente. O que você está fazendo com o presente que Deus tem te dado? Magoado as pessoas? Esquecido de orar? Esquecido de buscar a Deus? Esquecido de deixar a vida em ordem? Você está desperdiçando a vida com tanta bobagem, com tanta besteira? Ou você está aproveitando? Ezequias implorou a Deus, e Deus teve misericórdia. O versículo 4 diz de Isaías 38. Então veio a palavra do Senhor dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Paulo diz em Efésios que nós devemos aproveitar bem o tempo, remindo o tempo, cada oportunidade, porque os dias são maus. Quanta gente recebeu muitas oportunidades de Deus e não tem aproveitado? Você tem a oportunidade de amar, ame. Se você tem tido a oportunidade de perdoar, perdoe. Se você tem tido a oportunidade de dizer algo para alguém que vai lhe fazer bem, diga. Se você tem a oportunidade de abraçar, abrace. Se você tem a oportunidade de procurar alguém, procure. Faça, aproveite a oportunidade. Porque a vida é como aquele rio, que a água passa e você não toca a mesma água 2 vezes. Quando Davi foi chamado por Deus, ele teve a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. Diante de um desafio, por exemplo, como o gigante Golias, ele não desperdiçou a oportunidade. E ele mostrou para todo mundo que quando nós estamos nas mãos do Senhor, Ele nos fortalece e Ele nos capacita para derrotar qualquer adversário que se levantar contra nós. Amém? Mas quando ele também teve a oportunidade de se mostrar fiel a Deus, e eu disse há pouco que é difícil ser fiel a Deus, ele não aproveitou a oportunidade e ele caiu. Mas pensando na primeira história de Davi, qual é o gigante que você precisa derrubar na sua vida? Aproveite essa oportunidade, derrube esse gigante. Com o Senhor você fará proezas, Deus vai te fortalecer, você vai vencer esse gigante, não pela tua força, mas pelo braço forte de Deus. Na história do bom samaritano, o levita, o senhor da lei, tiveram a oportunidade de ajudar aquele desgraçado que estava à beira do caminho. Mas foi preciso que um incrédulo, um samaritano, pudesse aproveitar a oportunidade de abençoar alguém. Queridos, quantas oportunidades passam por nós? Quanta gente nós precisamos falar do amor de Deus? Você sabe qual é a minha maior dor com a perda da minha mãe? Eu tenho todas as certezas e esperanças que vocês possam imaginar. É o fato de eu querer ter tido mais tempo com ela. Filho de pais separados, vivi o tempo todo com meu pai. Como eu queria ter estado um pouquinho mais perto dela. A sensação era de ter aproveitado mais, não porque nós tínhamos pendências, mas é porque eu tinha alguém tão precioso, um abraço tão precioso. E agora, embora as minhas queridas irmãs mais velhas que fazem comigo me chamam de filho, eu nunca mais vou ouvir isso dos lábios da minha mãe. Tem filho aqui brigado com o pai? Tem pai aqui brigado com o filho, marido com esposa? Põe a tua casa em ordem, meu irmão. Aproveita essa oportunidade, é hora de Deus para a gente fazer isso. Deus tem nos dado oportunidades, queridos. Cada dia que você vive, você não vive para você, você vive para Deus. E se você viveu para você, você viveu de forma errada. E a oportunidade de você viver o dia é para você viver o dia em ordem, sem pendências. Quais são as promissórias que nós precisamos quitar? Quem sabe Ezequias tinha algumas, mesmo o homem reto, porque ele chorou,
ele clamou, ele gemeu, e o texto é claro: eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Nós não podemos deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Quanta gente hoje tem a sensação de algumas pessoas que já partiram na sua vida, tem um buraco, tem lembranças negativas, tem traumas, porque ficam: por que eu não fiz mais isso? Por que eu não tive mais tempo? Apaga a luz aqui bem na frente e mostra aquele pequeno vídeo. É um comercial japonês, está legendado, mas esse vídeo mexe muito comigo. Ele se chama Eu Queria Mais Tempo. 30 segundos. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกเจ็บนิดเดียวเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้โหฉันเห็นแกไปมั่วสุมบนดนตรีอ่ะนั่นแหละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิต Esse comercial mexeu muito comigo o dia que eu assisti ele. Porque quando eu olho para os meus filhos, uma das coisas que eu mais penso é: eu tenho que viver com eles intensamente cada oportunidade, para eu não dizer que eu queria ter mais tempo para ouvi-los mais. Quando eu estou com a minha esposa, mesmo cansado, sobrecarregado das cargas da vida, eu preciso tentar encontrar forças para não ficar com a sensação de que eu queria mais tempo. Porque tempo não é uma questão cronológica. Tempo é uma questão de prioridade. Se você prioriza mais a sua vida, a si mesmo, você pode ter a certeza de que vai faltar tempo para muita coisa. Mas Deus disse para Ezequias, Ele nos diz nessa noite aqui: põe a tua casa em ordem. E para concluir essa mensagem, meu irmão, lembre-se de uma outra verdade. O dia da redenção se aproxima. A volta de Jesus. Cada dia que passa, eu sinto que os anjos estão terminando de polir as suas trombetas. O coral já está ensaiado. E eu já disse, e vou repetir, isso é uma coisa da minha cabeça. Lá no céu, eu imagino o trono de Deus, o Filho sentado à direita de Deus Pai, os arcanjos, os serafins e os querubins, todos assim. E o Pai dizendo apenas, falta ele dizer uma coisa para eles: chegou a hora, podem ir. De todas as promessas e sinais que a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus, o único sinal que ainda não foi revelado é a própria vinda. Não tem nenhuma promessa para ser cumprida, a não ser a promessa da vinda. Mas nós estamos tão preocupados com a vida, que nós estamos nos esquecendo disso. Quando eu saí do cemitério, meu irmão disse: vamos passar na casa da mãe. Eu não queria ir, mas eu tinha que vir embora. Eu sou o único filho de longe e acabo sendo um elo na família.
Quando eu entrei naquela sala, naquela cozinha, eu vi aqueles móveis novinhos da cozinha, porque há um mês atrás ela estava na igreja, uma pessoa precisou de um fogão, de uma geladeira e de uma mesa. Ela doou todos os móveis e comprou tudo novinho, de inox, tudo, nem usou. Olhei para a fruteira, do jeito que ela era muito limpinha e organizada. Banana, mamão, maçã, para os cachorrinhos dela que comia fruta todo dia. A cama arrumada. As coisas todas ligadas. Na cabeça da minha mãe, na segunda-feira, não passava em mente que aquele seria o último dia dela. Nem na minha e nem de ninguém que estava com ela. Mas foi o último dia. Eu posso não morrer, mas Jesus pode voltar agora. E a minha pergunta é: como eu estou lidando com essa realidade na minha vida? De que um dia, tudo isso que eu estou vivendo não será mais, a não ser aquilo que é eterno. Uma pergunta que eu fiz no boletim é: aonde você gasta mais o seu tempo e o seu dinheiro? Naquilo que perece ou naquilo que é eterno? Só entende o que é a vida quem entende o que é a morte. E o meu desejo para nós nessa noite é a gente pensar sobre isso. Cadê o pessoal do ministério? Quero cantar com vocês, orar. Lembre-se de Efésios, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vejam prudentemente como vocês andam, não como ignorantes, mas como sábios, usando a cada oportunidade de uma maneira boa, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, mas procurem entender e compreender qual é a vontade de Deus. Será que hoje, depois de tudo que você ouviu, você pode dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Ou você vai fazer como Ezequias, virar para a parede, gemer, chorar e dizer: Senhor, ainda não, me dá mais um tempo, deixa eu colocar minha casa em ordem. Meus irmãos, nós temos que parar de ser religiosos e nós temos que aprender a vivenciar uma vida espiritual genuína. Não dá mais, porque essas realidades, elas são o que são. A vida não é essa fantasia que o mundo pinta. A vida acaba, as coisas acabam, mas a Bíblia diz que a esperança eterna permanece. Por isso que o autor de Eclesiastes diz que tudo que está debaixo do céu acaba. E no final de Eclesiastes ele diz: se tem uma coisa que você precisa lembrar é o seguinte: teme a Deus, porque Deus é eterno, e se você estiver com Ele, você também vai poder experimentar disso. Vamos cantar uma canção, não sei o que vocês quiserem cantar. Enquanto a gente cantar, você quer hoje começar a colocar o seu mundo interior em ordem e de repente sair daqui disposto a colocar outras coisas em ordens na sua vida, tua casa, tua vida. A partir de hoje, meu irmão, de hoje, você fica em pé. Mas também não seja mentiroso, desculpa. Se você não vai fazer nada disso, você só está emocionado por causa dessa palavra, fica sentado. Mas se você quer colocar a sua casa em ordem, e eu sou o primeiro a estar em pé aqui, fique em pé no seu lugar, enquanto a gente cantar ao Senhor. Glória a Deus. Oh
irmão, minha irmã, hoje é um tempo de cura e de libertação. Se você quer chorar, você chora, porque bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se você está em pé, não porque você está com a cabeça pesada, mas porque você quer mudar, isso é maravilhoso, porque o arrependimento é uma oportunidade para uma nova vida, para uma nova possibilidade. O arrependimento é a porta de entrada da graça de Deus sobre a nossa casa, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa vida. Ainda hoje não é tarde para dizer: eu me arrependo. Ainda hoje não é tarde para dizer: eu quero mudar, eu quero rever essa decisão, eu quero rever aquele comportamento que eu tive, eu quero rever aquela palavra que eu disse, eu quero rever algumas coisas. Ainda hoje é possível. Eu não sei amanhã, mas hoje é possível. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos toma quando o nosso coração está contrito e quebrantado, porque é um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. Deus acolhe nos seus braços de amor, Deus acolhe nos seus braços de cura. E como o oleiro que pegou aquele barro, aquele vaso sem forma, Ele forma a nossa vida de novo. Ele nos dá um novo sentido, Ele nos dá um novo significado. Deus diz: eu posso fazer de novo, eu posso fazer nova todas as coisas, eu posso te dar essa oportunidade, como Ele fez com Ezequias. Meu irmão, minha irmã, coloca o teu coração diante de Deus agora e ora no seu lugar por você. O que você está pensando agora? Pode fazer isso agora. O que está passando pela sua cabeça ao ouvir uma mensagem como essa? O que passa pela sua mente, pelo seu coração? Coloque o seu coração diante do Senhor, porque os planos de Deus para você são planos de paz, são planos de vida, são planos de esperança. Deus não quer que você sofra, Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você viva a vida que Ele te deu como um presente, para que o nome dEle seja glorificado. Deus vai te dar força se você está se sentindo fraco. Deus vai te dar sabedoria se você está se sentindo, quem sabe, desorientado para tomar essa atitude, para fazer isso que você tem que fazer. Deus é contigo, Ele é teu consolo, Ele é teu abrigo, Ele é teu escudo, Ele é o teu refúgio no tempo de tribulação. Essa é a música que eu mais gosto, né, de cantar nessa igreja, porque ela me ensina que eu tenho alguém que me entende melhor do que a mim mesmo, alguém que me vê como ninguém me vê, e alguém que vai ficar comigo para sempre. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, hoje essa é a minha realidade. Ele não me rejeitaria. Ó Deus, nós oramos agora colocando a nossa vida diante de Ti. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe o que passa agora nesses corações, nas pessoas que estão aqui, nas pessoas que estão nos assistindo pela internet, nas pessoas que estão ouvindo esse CD agora, essa mensagem. Ó Deus, que o Senhor possa agora, Pai, operar algo divino como Tu és. Que algo sobrenatural esteja acontecendo nesses corações e nestas mentes. Que algo, Senhor, que está fora da lógica humana, que transcende a nossa cabeça e o nosso pensamento, possa estar agora permeando, curando, restaurando, revitalizando a vida, a alma, os relacionamentos, a casa de cada pessoa que está aqui, Senhor. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor diz: põe a tua casa em ordem, mas o Senhor não nos deixa órfãos. O Senhor nos ensina como fazer isso. O Senhor nos oportuniza a fazermos isso. O Senhor nos dá o teu Espírito Santo que nos virtualiza para fazermos isso, Senhor. Nós queremos sim viver com a nossa vida em ordem, Pai, na tua presença, porque não sabemos o que nos espera amanhã, a não ser que um dia nós estaremos diante de Ti, e esse dia pode ser amanhã. Ó Deus, abençoa a Tua igreja. Começaram em mim, a minha vida, Pai. Me ajuda, Senhor.
a viver com a minha vida bem acentuada, bem pontuada. Me ajuda, Senhor, a combater o bom combate, a completar a carreira e a guardar a fé. Ajuda esses irmãos também a serem combatentes fiéis, combatentes íntegros, combatentes idôneos, que só esperam uma coisa: a coroa da vida, para aqueles que estão na tua presença. Abençoa-nos, Pai, em minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos em pé. Nós vamos receber a bênção. Se você quiser dar um tempinho, eu vou correndo lá para a porta para dar algum abraço a algumas pessoas. Mas pensa nisso, irmão. Sai daqui hoje pensando um pouco sobre isso. Não sai daqui para contar piada, não. Não sai daqui para assistir bobagem na TV, não. Desculpa eu falar assim, tá certo? Mas estou falando com carinho, com amor a você. Sai daqui pensando no que você recebeu. Reflita. Se você precisa falar com a sua esposa, com o seu marido, faça isso hoje. Com seus filhos, faça isso hoje. Hoje. Se der, faça hoje. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós hoje e sempre. Amém e amém. Tem um café aqui do lado, tem um abraço quem está ao seu lado.